Uma jornalista jovem e muito segura que atua na CBN Amazônia. Neste que é mais um episódio das Meninas do Álvaro, que você acompanha pelo Instagram, Facebook, YouTube e no podcast no Spotify. Espero que gostem. Roda a vinheta. Que você seja feliz, feliz, seja feliz eternamente. Ela é jornalista pelo Centro Universitário Teresa d'Ávila, em Lorena, São Paulo, pós-graduada em Linguística pela Uninorte, jornalista na rádio CBN Amazônia, a gente vai falar muito sobre isso, e nascida natural de São Paulo, em Potengi. Potengi, acho que é assim que fala, Potengi. Potengi. Já começou no corrigir, tá certo. E o melhor, a gente tá ouvindo, tem um filhote Ele de veio 3 aqui. anos. Olha, para muitos, Ana Maria da Silva Reis, para mim, simplesmente Ana. Ana, muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceito o convite. Obrigada, Álvaro, eu que agradeço. É difícil estar do outro lado, né? A gente fica até sem jeito, mas a gente pergunta, agora tem que responder. E olha, tá do outro lado porque a Ana, como eu falei, é da Rádio CBN, é apresentadora da rádio, é âncora de alguns programas e foi nossa produtora do programa Nossa CBN Educação e Cultura, que é o aos sábados, comigo, com o Duval Braga Neto, Suimara Braga, com a Mazé, que eu entrevistei aqui. Então hoje a gente inverte um pouquinho esse papel, né, Ana? Eu fiquei até, eu falei, meu Deus, ele primeiro falou com a Mazé, um ícone aqui de Manaus, a mulher maravilhosa. Aí ele perguntou se eu poderia falar. Eu falei, meu Deus, por que eu? Mas Mazé, né, um nível assim, né? Mazé, Ana? Eu De pensando, jeito nenhum. Eu vou já te responder porque você, apesar do seu rostinho com carinha de 18 anos, você traz uma maturidade de 30 anos que a gente observa não só nos programas, mas para quem se relaciona com você. Você tem uma maturidade diferenciada. Quando é que você tomou consciência disso, Ana? Agora, não sabia não. Eu tô sabendo agora, Álvaro, assim. Mas com relação ao trabalho, eu comecei a trabalhar muito cedo. De ter responsabilidade, de pensar em produtividade, em responder às demandas. Eu comecei a trabalhar com 11 anos numa fábrica de imagens de gesso. Eu sei fazer imagens de gesso, não sei se você já viu, para quem é católico, né? Compra muitas imagens de santos, de Nossa Senhora Aparecida. Aí eu comecei pintando, eu pintava numa fábrica do meu irmão e fiquei lá por 6 anos, até entrar para a faculdade. Aí que eu fui começar a área de comunicação mesmo depois da faculdade, mas eu acho que o fato de começar a trabalhar muito cedo me ajuda nas responsabilidades no geral, em ter consciência da importância de dar conta das coisas, de realmente trabalhar e pegar firme. Que legal, eu vou aproveitar esse firme para falar sobre essa cultura, né? Você vem falando corretamente, Potengi, é isso. Potengi no interior de São Paulo e aí cai em Manaus. Teve choque cultural, Ana? Teve, Álvaro. Eu lembro muito pouco, né? Porque de São Paulo do Potengi, no Rio Grande do Norte, eu fui para Poti, no interior de São Paulo, com 3 anos. Foi no interior de São Paulo que eu peguei o porteira, portão, firme. Foi lá que eu sou daqui é de Poti, do interior de São Paulo, não tem como tirar. Do Rio Grande do Norte eu não lembro muita coisa. Eu cresci mesmo, foi em Poti e vindo para Manaus, já tô aqui, vai fazer o quê? 4 anos, mais ou menos. É difícil lidar, porque são pessoas diferentes, com hábitos diferentes, um trabalho principalmente, que o meu principal contato hoje aqui em Manaus, além da minha família, é o meu trabalho, e tem ritmos diferentes, até o mercado da informação, sabe? De eu chegar aqui em Manaus, que é uma capital, de uma cidade pequena no interior, e entender que aqui tem a Assembleia Legislativa, que aqui tem Câmara Municipal com dezenas de vereadores, a gente estava acostumado lá com meia dúzia ou uma dúzia de vereador, dependendo da cidade, e demorei muito a aprender, ainda estou aprendendo muito sobre Manaus, né? Não é uma capital qualquer, é uma metrópole, no meio da Amazônia, todo mundo é interessado na Amazônia, então até hoje eu tento aprender um pouco mais, quanto mais eu souber
aqui de Manaus eu acredito que melhor eu consigo desenvolver o meu trabalho e melhor eu consigo me adaptar às realidades daqui. Então, até hoje, tem coisa que eu vou conhecendo aos poucos, e se eu não souber, eu procuro saber, pergunto para alguém que tem mais experiência, porque realmente é difícil, né? Sair de uma cidade pequenininha, Cotim tem o quê? Tem 22 mil habitantes, Nossa. Manaus tem 2 milhões, então é uma diferença muito grande, grande, né? Pelo menos no trabalho. Tem uma curiosidade, e aí é mais mesmo para perguntar de você. Você não só repassa informação, como a gente nota nas suas apresentações, ouvindo a Rádio CBN Amazônia, no teu tom de voz, quando você tem aquela pausa mais dramática, quando algo realmente te deixa desconfortável. Como é que você observa hoje o cenário de Manaus, no geral, em termos de informação, de política? Eu observo você com um ar crítico positivo, isso é muito legal. Você sente a vontade de fazer isso na rádio também, né? Eu gosto, embora a política aqui seja muito peculiar, não é? Dizem que aqui, logo que eu cheguei, falaram, tem um negócio de, acho que é coronelismo, acho que nem sei qual é a palavra correta, mas das pessoas serem muito próximas. Por exemplo, muitos jornalistas são próximos de políticos, né? Muitos apresentadores, muitos repórteres são muito próximos de ligação ou familiar ou de conhecer, de amizade. Então, eu não conheço ninguém. Assim, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. Agora, o que eu conheço é, de fato, por relações de trabalho. Então, eu acho que algumas críticas, elas só conseguem se formar se você tiver um olhar de fora. Quando você... Por exemplo, eu vim de uma cidade, a gente tinha muita crítica política, eu trabalhava na Rádio Aparecida, uma rádio do interior, lidava muito com problemas pequenos de cidades, questões dos vereadores, e aqui tinha muitos casos de corrupção. E muitas vezes essa corrupção passa despercebida porque é tudo muito normal aqui. Tem algumas práticas de políticos ou práticas de gestores no geral que muitas vezes, não, mas sempre foi assim, né? Por que questionar isso agora? Tá, mas sempre foi assim, mas não quer dizer que seja assim, que o correto seja ser dessa maneira. Você falou de pausas, eu fiquei pensando aqui, pausas na hora de falar, que você fala, Álvaro? De ler alguma notícia? Eu não sei se você observa isso, mas até na respiração, até na ausência, a gente observa isso no Jornal Nacional, né? Você vira o William Bonner, vira de lado, dá uma pequena respiração, você sente que, ele não curtiu muito, assim. Você se mantém... O olhar dele, né? Ele olha. O olhar, e na rádio eu percebo isso com você também, né? Sinto, olha, a gente tentou falar com assessoria de tal, mas infelizmente não nos responderam. Acho que a rádio, ela traduz muito essa verdade, né? Porque no rádio, o que eu aprendi desde a época do estágio lá, que a nossa voz é o único recurso, né, que a pessoa tem para se informar. Na TV ainda tem a imagem, na internet você consegue voltar a ver o vídeo de novo, ouvir o áudio de novo. Na rádio não, você falou uma vez, é aquilo. Se você não conseguir passar a informação naquele momento, dificilmente você vai conseguir passar de novo. Não tem como dar replay, principalmente no ao vivo. E a nossa voz é a única coisa que o ouvinte tem para entender. Então, eu preciso dar ênfase nas palavras corretas, eu preciso falar de forma que não seja nem tão devagar para as pessoas dormirem, e nem não tão rápido que as pessoas não consigam entender o que eu estou falando e mandem mensagem para repetir. Eu cheguei aqui falando muito rápido no rádio, falava muito rápido na época do AM, que foi quando começou o programa, né? Peguei no AM. Eu falava muito rápido e as pessoas me falavam, Ana, você está falando muito rápido, vamos falar um pouquinho mais devagar. Porque eu estava acostumado com rádio FM, com notícias muito rápidas, e rádio de música, que tocava música. Então a gente precisava falar muito rápido. Então a CBN, ela tem um perfil diferente, de ser explicativo, de contar histórias, e não só chegar lá e ler um texto, mas de contar histórias e tentar interpretar o máximo possível. Acho que o segredo é você saber o que você está falando e interpretar o máximo que você puder. Ainda que seja com recursos gestos assim que não aparecem no vídeo, ou com as mãos, ou uma respirada que não dá para a pessoa ver o que você está fazendo, mas ela consegue escutar. Que legal. Que tipo de notícia, ou que segmento da informação você se sente mais confortável dando notícia, e qual é um pouquinho mais distante? Assim, por exemplo, esporte não é meu forte. Se eu tiver que falar um pouco de esporte, eu vou ficar um pouco mais desconfortável. Eu também. Mas música e entretenimento eu amo, por exemplo, você.
Esporte eu não sei nada. Já algumas vezes eu tive que apresentar alguns programas de esporte e realmente foi um desastre. É claro que quando é com antecedência, a gente lê, pensa em umas perguntas para fazer, pensa o que eu posso perguntar, mas quem que é essa pessoa ainda consegue ter uma noção quando a gente estuda, mas se for de última hora, sim, eu não vou saber falar nada, não vou conseguir fazer as perguntas corretas, e realmente, porque quem escuta o esporte sabe se a pessoa que está falando conhece, sabe do que está Sim. falando. E quando você não sabe, isso fica na cara. E a pessoa já muda de rádio na hora. Não sabe nem o que ela está falando, vou mudar aqui. Então, eu não me sinto bem, né? Mesmo porque eu não acompanho esporte, não é algo que me interessa, então eu não me sinto à vontade falando. Agora, eu gosto muito de Cidade. Cidade é uma editoria quando a gente fala sobre os problemas das pessoas, problemas do geral, no cotidiano. Tem uma obra que não foi feita, tem um buraco ali aberto no meio da rua que está atrapalhando as pessoas, a prefeitura não consertou até hoje. Então é o tipo de pauta que me atrai, porque eu estou próximo das pessoas, e é o tipo de assunto que aproxima mais o rádio do apresentador. A gente consegue estar ali com os problemas das pessoas. Um problema de saúde, um hospital que não está funcionando, uma consulta que a pessoa não conseguiu agendar. Eu me sinto útil fazendo esse tipo de pauta, né? Trabalhando com esse tipo de assunto, porque nesse caso, o meu trabalho pode resolver o problema de uma pessoa. A pessoa pode conseguir uma consulta, o buraco pode ser consertado. A gente não pode lá tapar o buraco, mas a gente pode cobrar que a prefeitura faça isso. E geralmente eles fazem. Geralmente. Nem sempre. Geralmente eles, com uma pressãozinha, eles fazem. Então, eu acho que quando eu consigo dar um retorno para as pessoas, quando as pessoas sentem que o meu trabalho é útil, aí eu fico muito feliz. Então, é nesse tipo de editoria que eu me sinto mais à vontade, assim, que eu gosto mesmo de fazer. Mas o rádio tem tido um pouco, né? Tem de tudo. Agora, assim, essa é uma área, você falou de cidade, de resolução da população, de conflitos, necessidade da população. É um segmento que muitos políticos que foram apresentadores, que trabalharam no jornalismo, também atuaram para chegar na política. Você se vê na política, Ana, futuramente? Não. Perguntei uma vez não isso pro Wilson Lima, nosso governador, e ele falou pra mim que não. Ele fez um intercâmbio para o Canadá, eu tive a honra de ir junto com ele, depois trabalhamos junto, ele foi professor de inglês, e eu fui coordenador dele, veja bem, né? Mas foi por um curto espaço de tempo, e uma vez eu perguntei dele, porque exatamente ele tinha esse viés de resolução da necessidade da população. Sabe que eu nunca pensei nisso, realmente não tenho vontade. É claro que eu não posso falar sobre o dia de amanhã, mas se em algum momento da minha vida eu resolvesse fazer isso, eu faria num lugar onde eu conheço, onde eu me sinto bem e onde eu me sinto integrada, entendeu? Obviamente não seria Manaus, né? Porque por mais que eu goste daqui, eu me sinta bem aqui, é a minha casa, minha família está aqui, eu não vou ficar em Manaus para sempre, né? Como meu marido é militar, então a gente vai ficar em Manaus por um tempo, depois vai para outra cidade, provavelmente volte para a minha região lá do Vale do Paraíba, em São Paulo, e assim a gente vai seguindo a vida. Então, provavelmente, se isso acontecesse em Manaus, não seria. Mas eu não penso, não. Vontade eu não tenho. Hoje, vontade eu não tenho. Hoje não. Você falou sobre vir para Manaus e foi aqui, ou aí, né, já que eu estou aqui em Portugal, mas foi aí que cresceu esse príncipe chamado Pedro, hoje com 3 anos. Como é que é ser mamãe do Pedro? Tava aqui agora há pouco, gritando, mamãe, chorando. Nunca imaginei, antes de engravidar e ser mãe, que eu seria mãe. Nunca foi assim. Tem pessoas que sonham em ser mãe, que sonham em ter uma família, e eu nunca pensei por esse lado. E quando aconteceu de eu ser mãe, aí que muda tudo, né? Aprendendo tudo conforme eu vou fazendo, porque não tenho experiência de cuidar de nenhuma criança, eu sou a filha mais nova, somos 7 irmãos, e eu sou a mais nova, então eu não cuidei de ninguém, nem dos meus sobrinhos. Então é difícil, porque daí, quando ele era mais bebezinho, agora tá com 3 anos, mas quando era mais bebezinho, qualquer tosse, qualquer resfriado, ou qualquer coisa que ele sentia, eu já corria pro hospital. Às vezes até os médicos falavam, não precisa.
espera pelo menos 3 dias de febre, não precisa trazer para o hospital, porque às vezes ele chega bem, e aí pega algum vírus aqui, alguma virose, alguma coisa. E eu fui aprendendo com o tempo, e até hoje, agora há pouco a gente estava fazendo atividade da escola, porque não tem aula, né? E ele tem que fazer os trabalhinhos em casa. Eu vou descobrindo conforme eu vou fazendo. Pesquiso o máximo que eu posso. O pai dele, o Kaique, também divide exatamente igual as tarefas com ele. Mas eu acho que é a melhor experiência que eu já tive. Assim, me transforma de uma maneira. Ser mãe... eu não consigo imaginar como era antes de ser mãe. Ana Maria antes de ser mãe era uma coisa. Ana Maria depois de ser mãe é totalmente diferente. Eu não me vejo mais. Eu fiquei Sem curioso ser a mãe sobre... do Pedrinho. Eu fiquei curioso sobre essa Ana Maria antes de ser mãe. Como é que ela era diferente, Ana? Diferente no sentido de pensar muito a longo prazo no trabalho, sabe? Antes eu sempre pensava, eu trabalhava muito, às vezes eu não tinha horário, entendeu, para trabalhar. Independente se tivesse uma carga horária, eu ficava pensando praticamente 24 horas em pautas, em assuntos que eu poderia falar, pensando o que eu poderia fazer de pós-graduação, depois ir para o mestrado, o que eu vou fazer, será que eu consigo um doutorado, será que eu consigo fazer um intercâmbio? Só que quando eu tive o Pedrinho, eu tive que me recolher, entendeu? Calma, as coisas não precisam ser rápidas, vamos esperar um pouquinho, preciso cuidar dele, preciso ter mais cuidado com as outras pessoas, sabe? Quando a gente não é mãe, a gente é meio que egoísta, centraliza tudo em nós, né? No caso, em mim, pensando em mim, o que eu vou fazer para mim, o que vai acontecer comigo. Agora não, é pouco eu e mais ele. Então, pensar mais... Porque ao mesmo tempo que eu me preocupo mais com o meu filho, eu acho que a gente aprende a ter um pouco mais de empatia com as outras pessoas também. Com outras mães, outras mulheres, no geral. E passa a ser mais sentimento, mais família, e menos aquela obrigação, todos os dias, trabalho. Que legal. Você tem um valor de família muito forte, né? A gente nota no brilho dos seus olhos quando você fala do Pedrinho, mas eu queria saber na sua adolescência, infância, em que momento a comunicação, caiu a ficha e falou, vai ser comunicação. É uma história muito engraçada. Eu parei para pensar nisso ontem, Álvaro, porque eu falei, nossa, o que será que o Álvaro vai querer saber, né? Provavelmente vai perguntar, por que eu escolhi ser jornalista? A minha família, eu fui a primeira a fazer faculdade, meus pais não concluíram os estudos, meus irmãos terminaram o ensino médio, cada um seguiu o seu caminho, todo mundo resolveu trabalhar, mas eu insisti na faculdade. Eu acho que estava na 7ª, que antes era série, né? 7ª série, 6ª série. Eu gostava muito de ler. Não sabia o que isso significava, né? Bom, mas nunca associei o fato de eu gostar de ler para as pessoas em público, com a profissão de ser jornalista. Até então, não fazia muito sentido para mim. E quando um dia um professor de física, tem nada a ver com jornalismo, mas de física, não lembro o nome dele, mas ele falou numa aula assim, quem que quer ler esse texto aqui para mim? Quem que vai ser o jornalista aqui da sala que quer ler esse texto para mim? Aí eu pensei, eu quero ler. Aí depois eu pensei, se eu quero ler, significa que eu também posso ser jornalista. Aí eu pensei, se uma coisa está associada à outra, e fiquei com aquilo na cabeça, eu tinha uns 15 anos. Aí fiquei martelando, aí depois fui amadurecendo, aí na época do ensino médio que a gente vai visitando faculdades, feiras de profissões. Aí eu pensei, poxa, eu vou pesquisar mais sobre o jornalismo. Eu pesquisava na internet o que era ser jornalista, onde eu podia trabalhar, o que eu precisava fazer para ser. E fiz o vestibular no 3º ano e fiquei com aquilo na cabeça. Sempre que alguém me perguntava, o que você quer fazer? Eu quero ser jornalista. Eu tirava até notas boas em redação tal, e gostava muito não tinha nenhum problema em falar para as pessoas em público, em apresentar algum seminário. Nunca tive problema em falar, tipo, no pátio para todos os alunos, para toda a escola, sobre algum assunto, fazer discurso em formatura. Eu sempre gostei muito disso. E um professor aleatório falou que quem gostava de ler podia ser jornalista, e eu insisti naquela ideia. Aí eu fiz o vestibular para a faculdade particular lá de Lorena, a FATEA, né, que depois virou universidade Centro Universitário Teresa d'Ávila. E aí passei, faculdade particular, no 3º ano do ensino médio, todo mundo comemorando, na escola. Meus pais não entendiam muito o que isso significava, né? Nem os meus irmãos, porque não tinham muita experiência com o ensino superior. E nem eu.
Aí eu fui, tá, passei, e agora? Até o Kaique, que estudava comigo, né? Tipo, tá, mas ela passou mais a faculdade, paga. Na época era R$ 800. Impensável que eu conseguiria pagar R$ 800 numa faculdade. Trabalhava só na fábrica do meu irmão, não dava para pagar. Aí eu falei, não, mas eu vou conseguir uma bolsa. Não sei como, vou conseguir uma bolsa. Aí eu comecei a pesquisar as formas de bolsa, o ProUni, fui tentar... O FIES não tinha na época ainda, o SISU não tinha como, porque a faculdade de jornalismo mais próxima era de Lorena, que era da região, conseguiria ir de van, só que era particular. Se fosse pública, era na capital, em São Paulo, não ia ter condições, né, de me manter em São Paulo, fazer faculdade, enfim. Então, eu paguei a primeira mensalidade, com a ajuda, até publiquei uma vez no perfil da prefeitura da minha cidade, Potim, contando um pouco dessa história da matrícula da faculdade, né, que era R$800, era 700 e pouco, mas era R$800 fechando tudo. Eu tinha, acho que 200, eu tinha R$300 guardados, a minha mãe me deu 200, e o restante eu fui pedir para o prefeito. Eu não tinha como completar. Eu não tinha como... É muito boa essa história. Não é? Eu não tinha como completar o dinheiro. Aí eu fui na prefeitura, minha cunhada, esposa do meu irmão, trabalha na prefeitura, trabalha até hoje lá no setor de compras. Aí eu, Ju, ela tinha começado, a única assim da família, que era minha cunhada, esposa do meu irmão, que tinha entrado para a faculdade. Então era lá que eu ia procurar saber. Eu, Ju, você acha que compensa eu pagar a matrícula da faculdade, né? Porque é particular. Aí eu não pensei nisso antes, fiz o vestibular, mas não pensei nisso antes, no dinheiro, né? Ela, não, Ana, vale a pena, sim. Aí eu falei, vou pedir pro prefeito. Faltava R$300, né? Dela, pede, Ana, né? Se não tem como, meu pai ajudou no que pôde, minha mãe ajudou no que pôde, eu o que eu tinha. Aí eu fui lá no gabinete do prefeito. Aí, prefeito, meu nome é Ana Maria. Eu já tinha ido no gabinete do prefeito uma outra vez para pedir a ajuda para fazer a festa de formatura da minha turma, porque era terceiro ano do ensino médio, estava se formando, e ele ajudou. Aí o prefeito, olha, passei no vestibular, eu quero fazer jornalismo. Aí eu expliquei a situação, disse que eu tinha inteirado um dinheiro para pagar a matrícula, mas eu precisava de R$300. Daí ele, não, vou conseguir, fica tranquila. Vou deixar separado aqui, à tarde você pede para sua mãe, que era menor, para sua mãe vir aqui no gabinete buscar. Aí eu fui toda feliz, mãe, o prefeito deu R$300. Aí minha mãe foi lá na prefeitura, e pegou um envelopinho com os R$300, e a gente foi lá para a FATEA, para a faculdade fazer a matrícula, e isso foi a primeira mensalidade, a matrícula. Quando foi na segunda, eu não consegui completar e não paguei. Aí quando foi na metade do mês, eu tentando juntar ali para conseguir pagar, eu consegui uma bolsa da Escola da Família, que é um programa do governo de São Paulo, que a gente trabalha no fim de semana, sábado e domingo, numa escola escola pública, né, no caso era escola estadual, trabalhando com projetos, com crianças, né, projeto de... O que eu sabia fazer, eu ensinava para as crianças, alguma oficina, ou jogos lúdicos, ou brincadeiras, e fiquei assim pelos 4 anos da faculdade sendo bolsista com esse programa do governo. Que demais, Ana. Tenho certeza que é o melhor investimento que o prefeito de Potengi já fez. Potim! Porque em São Paulo... Potengi foi onde você nasceu. Foi onde eu nasci, Só que eu cresci... Aí eu cresci em Potim, que é no interior de São Paulo, o prefeito de Potim. Infelizmente, o prefeito Benito não está mais entre nós. Ele foi... infelizmente assassinado em praça pública, foi horrível, uma história toda lá em Potim, eu lembro muito bem, eu já estava trabalhando na Rádio Aparecida quando isso aconteceu, mas eu também acho que foi um bom investimento que ele fez. Foi o melhor investimento que o prefeito de Potim já fez. Ai, mamãe! Posta, Pedrão! Ei, Pedro! Ih, fala oi, filho! Oi, príncipe! É o Álvaro! Oi, Álvaro! Oi, príncipe, que lindo! Agora eu sou Pedro, mamãe. Você é o documento da mamãe. Você já pediu os R$300 para pagar o estudo? Porque eu já noto aqui.
É, documento da mamãe, filho. Que lindo. Amor, fica só um pouquinho com ele aqui que eu tô... Ana, uma última pergunta e não menos importante, eu tenho feito em todas as bate-papos, essas minhas amigas, nas meninas do Álvaro. Quando o Pedro tiver 13 anos, hoje ele tem 3, né? Ou seja, daqui a 10 anos, como é que você espera ver a sua vida, o nosso Brasil, o mundo? Que expectativas você tem para daqui a 10 anos? Olha, para o meu filho, eu espero que ele tenha entendido ou começado a entender isso que você falou, que é a importância do estudo, que eu acredito que o estudo é a única forma que a gente tem para mudar a nossa vida, a nossa realidade, porque quando a gente não tem estudo, a gente não tem perspectiva de vida, ao nosso redor não tem exemplos bons de superação ou exemplos de pessoas que conseguiram vencer pelo estudo, acho que a gente tende a ir pelo caminho mais fácil, né? O caminho do estudo não é o mais fácil, mas acho que o mais importante e o principal. Eu espero que ele tenha entendido a importância do estudo e saiba que ele tem que se dedicar a isso pro resto da vida dele. Vou pegar no pé. 13 anos já é uma idade boa para pegar no pé, né, Álvaro? Eu acredito. Com certeza, absoluta. Até antes. Agora, por exemplo, e com relação ao país em geral, eu acho que a gente pode ter um pouco mais de maturidade para tomar decisões, sabe? Porque eu acredito que tanto política ou até na vida mesmo, a gente tende a tomar decisões pela emoção, pelo que está acontecendo no momento, pelo senso comum. E eu acho que a gente pode chegar até lá com um pouco mais de senso crítico, pesquisando um pouco mais. Eu acho que se a população tomar essa consciência de ter sacadas, de não acreditar que tudo que está sendo mostrado é a realidade, eu acho que a gente consegue tomar boas decisões. Que é a partir dessa percepção crítica de que nem tudo que está sendo mostrado é de fato a realidade, é que a gente consegue... tomar boas decisões, e é com boas decisões que a gente consegue mudar o país. Legal. Eu acho que é isso. Que lindo. E com relação a mim, não estarei em Manaus, infelizmente, daqui a esse tempo. Eu acredito que não. Sabe. Quem sabe. Mas olha, eu espero que daqui a 10 anos você tenha mais respeito pelo profissional da imprensa, por vocês, jornalistas, que as pessoas entendam que o papel do jornalista é passar informação e que se você quiser acreditar e ir pelo viés bem, se não muda e vai por outro viés, mas a informação precisa chegar. E eu sabia que ia chegar para a gente aqui no nosso bate-papo da maneira que foi, com a inspiração que é a tua história. Eu não imaginava que tinha tanta luta por trás, em especial da sua formação acadêmica, do que você é. E aí responde a primeira pergunta que eu fiz. Mistura seu rostinho de 18 anos com essa maturidade de 30. Ana, muito obrigado pelo bate-papo e você ter aceito o convite, viu? Muito obrigada, Álvaro. Eu espero que tenha atendido as expectativas e qualquer coisa... Estamos à disposição. Hoje a gente trocou. Geralmente é você que me apresenta aí na... Eu tô toda sem jeito aqui. Ainda mais, duas coisas diferentes. Eu nunca falei acho que para um aluno aqui em Manaus, que era da Fundação Rede Amazônica, que me entrevistou uma vez para falar um pouco sobre a profissão, mas eu nunca dei uma entrevista assim, ainda mais em vídeo. Aí eu tô toda sem jeito, se eu olho pra cá, se eu gesticulo, você não fala. Aí eu, meu Deus, eu quero perguntar, mas não, Ana, você não pode perguntar, você tem que responder. Aí tá uma confusão aqui. Tá o melhor da Ana, porque tá verdadeiro, e isso é o que mais se encanta hoje em dia, né? Obrigado, minha amiga, de verdade. Beijo, Álvaro. Sucesso pra você aí. Muito obrigado.